Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Federação. Hoje a gente recebe aqui nosso amigo Luciano Lara. Seja bem-vindo, Lara. O Lara é promotor de justiça aqui no estado do Mato Grosso do Sul desde 2004. 2004. Autor de vários livros, até trouxemos aqui Papa Alfa, Legítima Defesa Armada. Depois a gente vai falar um pouquinho desses livros. Atirador de IPSC, atleta de IPSC. E hoje, na minha opinião, a maior autoridade para tratar do tema legislação de arma de fogo. O Lara tem um canal no YouTube, o Beabá do Tiro, tem a comunidade 357, onde ele passa todas as informações atuais para a sua comunidade, para o público que tem interesse em armas de fogo. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. A casa é sua. Obrigado, Vamos falar um pouquinho da sua história. Você é promotor desde 2004. E de onde veio essa paixão pelo tiro, pelas armas de fogo? Vaguinho, obrigado, parabéns pela iniciativa e vendo a federação, estimulando as nossas atividades, divulgando as nossas atividades. Nós que ficamos por tanto tempo nos guardando, nos resguardando, seja por segurança, seja por temor mesmo de ficar marcado ou de estar expondo, né, nossas atividades que envolvem armas de fogo, que tem todo um preconceito em cima, a gente perdeu muito tempo, a gente ficou muito para trás, né? E as pessoas não têm o contato e o convívio com as nossas atividades muito sadias, muito regulamentadas, né? E das mais fiscalizadas que existem. E a oportunidade que a federação está dando de trazer o pessoal, de conhecer as histórias e de divulgar efetivamente todo o trabalho que está sendo feito, mostrando o como é organizado, o como é familiar as nossas atividades, como são familiares, né? Isso é muito importante. E por ser familiar, eu comecei no tiro por causa do meu pai, influenciado por meu pai. Meu pai sempre foi atirador. O estado de São Paulo, eu sou de Marília, né, no interior de São Paulo. No estado de São Paulo tinha uns Jogos Abertos do Interior. E uma das modalidades que era disputada era o tiro. E meu pai era da equipe de tiro de Marília. Atleta né, de tiro, de precisão. Que bacana. Tiro 25, 50 metros de 22 e 10 metros carabina de ar e pistola de ar. E eles tinham a equipe que rodava o estado nos Jogos Abertos. Esse ano, para nossa satisfação, voltou a ter o tiro nos Jogos Abertos lá em São Paulo. Puxa, maravilha, maravilha. E eu comecei a atirar desde muito cedo, falo no Papa Alfa. Com 3 anos eu dei o meu primeiro tiro, né, no colo do meu pai, atirando com um .32 SW Long, né, que era da minha mãe, um Schmidt cabo de madrepérola. Né? Essa arma ficou na minha gaveta. O meu pai viajava, dava aula em Londrina. Ele saía no domingo à noite e voltava na sexta à noite. Certo. A partir dos 7, 8 anos, ele deixava essa arma na minha gaveta de cueca lá no armário e falava, filho, papai está fora, você que é o homem da casa. Você é o homem da casa. Legal. Desde cedo. Não está certo, não faria isso com meu filho. Né? Ele teve acesso quando ele quis. Né? O moleque está fazendo 7 anos agora. Só quando ele teve vontade que ele foi efetivamente ver como é que funcionava, né? Não traria essa responsabilidade, eu acho que foi muito precocemente 7 anos estimulado para isso, né? Gerou um peso muito grande e gerou uma situação que eu acho que não foi a mais adequada, né? Mas nos tornou ainda mais interessados e apaixonados. Nunca mexi na arma, tinha conhecimento de como é que funcionava e qual que era a razão dela estar ali, né? Nunca tive a curiosidade de mexer sem ser para o que precisaria e graças a Deus não precisei. Meu pai sempre teve muitas armas, tinha uma arma em cada cômodo da casa, porque ele era mais doido que eu por segurança, né? E ele entendia que tinha que ter uma arma em cada cômodo, porque se você ficasse trancado ali por uma situação, você tinha acesso a um equipamento. Né? Então, desde muito cedo, teve esse estímulo. E o bacana é que, assim, a minha irmã, que é 2 anos mais nova, também teve o mesmo estímulo e não era a praia dela. Então, Entendi. Ela nunca quis, não seguiu, né? Não se interessava. Minha mãe também não se interessava, tinha o revólver dela, mas não competia, não participava. Primeira medalha minha foi com 7 anos. Primeiro troféu aos 8 anos, no mas tiro já de foi precisão. Tiro ou arco tiro de precisão? Tiro de precisão, no 22. 22 já? No 22 já. E depois teve um hiato, eu passei a praticar outros esportes, né? Fui para natação, depois fui para o taekwondo e fui voltar para o tiro depois de formado. Em 2000, em 98 meu pai me deu uma Glock, eu pedi um carro, ele me deu uma Glock, uma G25, eu tenho até hoje essa arma. Né? E quando eu me formei, logo que eu me formei, o primeiro como advogado já,
Passei logo no exame da ordem. Na primeira causa que eu atuei, eu já sofri uma ameaça. Você me falou, você teve porte de arma concessão bem Desde cedo, 2001. né? 2001. Desde 2001. Que idade você tinha em 2001? Eu tinha 25 anos. 25 anos. Na A legislação já limitava em 25? Limitava o porte. O porte. O porte em 25, a posse com 21. Né? Então, era um pouco mais cedo. A gente podia comprar um pouco antes. É só explicar para a turma, hoje a legislação você tem que ter no mínimo 25 para adquirir. Para adquirir uma arma de fogo. Ou para pedir o porte. Isso. Né? E na época, como eu defendo também no Papa Alfa, quem concedia o porte era a Polícia Civil dos estados. Né? Era nos estados. O delegado te conhecia, você tinha muito mais acesso, muito mais contato. Né? E é uma das ideias que eu lanço no livro, da gente voltar nesse sentido. Porte estadual na Polícia Civil, que tem muito mais capilaridade, tem muito mais facilidade de atender o pessoal, a um custo, inclusive, mais reduzido. Sim. E quem quer o porte federal, procurasse a Polícia Federal e pagasse por um porte nacional. Né? Quem sabe um dia a gente chegue em algo do tipo. Legal. E atleta de tiro, igual você é hoje, de alta performance, isso começou quando? Alta performance por sua grande amizade e apreço. Né? Atleta amador, dedicado, apaixonado, mas esse ano eu tive muita dificuldade por causa de agenda. Me inscrevi em todas as etapas do Brasileiro, não fui em nenhuma, né? Não consegui ir a nenhuma. Né? Fomos, agora com a final, a gente vai fazer a segunda etapa só do estadual. Né? Poxa. Infelizmente, não deu esse ano, muita coisa acontecendo, mas o IPSC eu vim a conhecer em 2015 e 2016. Né? Até então, era mais treinamento para tiro de combate, do porte, né? Tiro de defesa. Legal. E quando eu fui para Três Lagoas, tendo um clube já dedicado para isso aí, a gente teve contato e tivemos a oportunidade de estar tirando IPSC. Apaixonei pela modalidade, gosto de todas as atividades do tiro, todas as modalidades. Costumo brincar que duvido que alguém saiba quais são todas as atividades que o tiro tem disponíveis, mas o IPSC é a que mais me agrada. Três Lagoas sempre foi berço do IPSC, né? Acho que no estado o IPSC teve início por Três Lagoas. Por Três Lagoas. É a cidade, é o clube mais antigo no IPSC, é o que desbravou um pouco a questão do tiro prático no Brasil, né? E no estado de Mato Grosso do Sul, e há 35 anos, né? Que já está desenvolvendo. Eu lembro quando eu comecei, a gente gostava muito de ir para lá, que a festa era muito boa, né? Vai voltar a ser, nós vamos retomar aí essa pegada. O presidente novo, que já te mandou um abraço, o Alê, né? Vai assumir ali o clube, agora com retomada das atividades, né? Reforço das atividades, com o apoio que está sendo dado pela federação, né? Com toda essa divulgação e empenho que você está trazendo, essa nova cara da federação Tiro MS. A gente, quando assumiu, esse foi um dos propósitos. A gente difundir o esporte de tiro, mostrar que é o segundo mais seguro do mundo. E é onde nós temos nossos amigos, onde nós levamos nossas famílias. E isso precisa ser divulgado. Você falou algo que realmente era muito fechado, a gente tinha alguns receios. E hoje, se nós não divulgarmos, a gente corre risco até... A gente vai ser engolido. De ser engolido. Não representa... enquanto a gente fica escondido, enquanto a gente fica guardando dentro da nossa bolha as nossas atividades, as pessoas não sabem que pode participar, as pessoas não sabem que tem categorias muito acessíveis, apesar de haver categorias que o seu bolso é o limite, né? Mas há a possibilidade das pessoas com um equipamento muito barato, com munição muito barata, desenvolverem atividade e terem muita diversão com a atividade. Bacana, você tocou num assunto bem bacana. Hoje, se a pessoa quiser começar, Lara, o que seria o custo aí de armamento, munição? Com quanto eu preciso para começar no tiro esportivo? Isso é importante. O atleta pode começar hoje com uma carabina das mais baratas que existe, nacional, uma CBC 80-22 de ferrolho. R$2.000? R$2.000, com munição a R$1, parcela em 12 vezes. Né? Ele vai conseguir adquirir munição, uma caixa de munição de 22 em torno de R$50, R$1 o disparo. Não precisa recarregar, não precisa se preocupar com nada. E ele já faz silhueta metálica, né? Ele já pode fazer um Steel Challenge, não vai ser tão competitivo. Né? Ele pode comprar uma 70-22, né? Que agora, por enquanto, ainda está restrita, precisaria ser nível 3, mas assim que isso se adequar, a arma mais barata do Brasil, R$1.800. Né? Você pode fazer
mini rifle, você pode fazer Steel Challenge, você pode fazer silhueta metálica, você pode fazer tiro de precisão, todas as modalidades da LINAD, da Legal. W2C. Então, muito barato e com muita facilidade de atuação. E aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a gente tem clubes que a anuidade custa meio salário mínimo. Sim. Então, bastante acessível mesmo. Você assumiu a presidência da federação num dos momentos mais terríveis da história do tiro. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo culpados por tudo. Não à toa, o primeiro ato do novo governo foi assinar a revogação de vários decretos. 1º de janeiro. O primeiro ato assinado. Então, mostra a importância desse assunto para o novo governo, promessa de campanha e tendência desarmamentista, como estava anunciado e como seria de se esperar. Mas, exatamente por fazerem como fizeram, houve um estímulo muito grande para as atividades. Na tentativa de sufocar as atividades, e ainda que haja um prejuízo gigantesco para o comércio, né, os CRPJs, tem mais de 900 CRPJs baixados já desde o início do governo. Apesar disso e apesar de toda a repressão que está sendo feita às nossas atividades, o que eles conseguiram fazer foi estimular. A gente tinha, em média, e eu trouxe esse dado na reunião lá no Ministério da Justiça, em fevereiro de 2023, quando a Confederação Brasileira de Tiro Prático, né, através do presidente o Oscar Fagundes, tentou articular alguma coisa com o governo para mostrar que o primeiro decreto, o 11.366, né, de 1º de janeiro, estava nos prejudicando demais. Eu busquei, levantei com todos os presidentes de federação quantos federados nós tínhamos. Tá? E o número não chegou a 19.500. CBTP e CBTE, que foram as que foram para a reunião. Confederados não chegavam a 20 mil ativos. E eu arredondei para 20 mil, levei esse número para o governo, o pessoal ficou muito bravo, inclusive, porque foi replicado pelo governo que não havia 20 mil atiradores de verdade, e não foi isso que eu disse. Entendi. Eu disse 20 mil confederados, pessoas que participam de provas nacionais, e o pessoal não gostou. Só que eles foram ver que, realmente, quando apertou a coisa e nós começamos a ter uma infinidade de provas para gerar a habitualidade cobrada pelo governo, nós conseguimos, no máximo, estimulando muitas pessoas a participar, 60 mil pessoas participando. Então, de 1 milhão, hoje nós somos 1.200.000 CACs, nós temos muito pouca gente atirando, mas já tivemos um resgate dessas pessoas. Né? É importante destacar que isso mostrou que teve muita gente que entrou no sistema como atirador desportivo e que não quer competir, e que não quer ser atirador desportivo. Ele queria apenas ter acesso ao armamento, Perfeito. Que é um direito que não pode ser afastado jamais. Só que, pela Polícia Federal, mesmo no governo anterior, que deu uma melhorada na legislação, ainda que não tenha avançado o quanto poderia, ainda assim, essas pessoas não tiveram acesso, via Polícia Federal, à arma para defesa. E elas foram obrigadas a estar procurando o Exército. Viraram CAC sem querer ser. Eles não querem ser colecionadores, eles não são caçadores desportivos, agora caçador excepcional, né? E eles não são atiradores desportivos. Eu recebo um monte de perguntas no canal, né? Pessoas me procuram assim, Lara, eu não sou competidor, eu não quero competir, eu gosto de atirar por prazer. Essa pessoa é o que se chama hoje, é o atirador recreativo. Perfeito. E esse atirador recreativo está restrito, proibido na atual legislação. É a porta de acesso, é a porta de entrada. Né? Ninguém começa atirando em PSC, ninguém começa atirando em tiro olímpico. A pessoa vai ao clube, frequenta o clube, conhece o equipamento, conhece as modalidades e, a partir daí, gosta ou não e desenvolve o que quer. Perfeito. A gente tem um custo alto para tirar o CR, a gente tem um custo alto de filiação, meio salário mínimo, mas diluindo com tudo que você vai ter que gastar, é um valor considerável. E, por vezes, a pessoa chega nesse ponto para descobrir, não é minha praia. Pronto. E aí o problema criado. Né? Com o tiro recreativo, a gente tinha as pessoas frequentando, a pessoa fazendo um day use, a pessoa locando uma arma do clube, pagando uma diária num clube e conhecendo as atividades, que é o mais razoável que pode ocorrer. Sabe o que eu percebi? Quanto mais tentam nos impedir, esse atual governo, por exemplo, nós mostramos que somos resilientes. Demais. Mostramos que demos um recado, que nós somos fortes. Vou dar um exemplo da federação. Nós, de 535, passamos para 1.200 federados. Então, quase dobrou. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Então, a gente tem visto um aumento do número de participantes em provas. Tentaram impedir, eu acho que o tiro foi um tiro no pé.
Foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Sem trocadilho ruim, mas foi um tiro no pé. Só para você ter ideia, a federação fez a primeira prova do ano, março, salvo engano. A gente criou as provas online. Nós tivemos 780 atletas dentro de um clube de tiro. Isso nunca tinha acontecido. No nosso estado tinha acontecido. Mas, Lara, eu sou testemunha de quando você começou a falar um pouco mais ao público de legislação. Por ser promotor, atuar na área criminal, doutorado na Espanha, o cara não é qualquer um, não. Eu vi você começou a orientar, falar um pouco do que estava errado, do que estava certo, com o seu conhecimento jurídico. E desse projeto, dessa semente, hoje nasceu a comunidade 357, que inclusive eu sou aluno lá, nasceu o canal Beabá do Tiro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse projeto que hoje se tornou muito grande. É uma família, eu vejo que ali as pessoas são motivadas, além de aprenderem, são motivadas a cada vez mais buscar o que é correto. E você é o grande líder desse povo. Eu fico bastante admirado com o seu trabalho. Fala um pouquinho mais dessa comunidade. A gente, com o canal Beabá do Tiro, foi criado para mostrar o que eu estava fazendo, né? Eu era presidente no clube lá em Três Lagoas, tinha montado a prova, que a nossa prova era a primeira, né, de março, quando começou a Lá sempre pandemia. era a primeira, né? Sempre a primeira. É verdade, abriu um calendário. Estava tudo preparado, tudo organizado, fechou por causa da pandemia. Nós ficamos com receio, não estava bloqueado ainda, mas a gente se preocupou, né? Abril que deu o lockdown, mas a gente já no final de março optou por não fazer. Eu lembro. E eu fiquei frustrado, estava com aquilo lá tudo pronto, uma baita organização que a gente tinha feito. Eu resolvi gravar um procedimento de recarga lá, limpeza do bolsão da espoleta e escariação do bolsão da espoleta. E joguei esse vídeo num grupo de juízes e promotores que atiram. Uhum. Os caras falaram, pô, ficou bem legal, né? Pena que vai se perder, é um vídeo de WhatsApp, né? Por que você não cria um canal? E na brincadeira eu criei o Beabá do Tiro. E esse foi o primeiro vídeo. Quando eu publiquei, o pessoal falou, pô, mas limpar o bolsão da espoleta não é beabá, né? Isso não é básico. E aí a gente foi crescendo. Na pandemia. Na pandemia. Que massa. Nasceu na pandemia. E aí eu estava com o equipamento já para dar aula de pós-graduação online, já tinha uma estrutura, aproveitei a estrutura para começar a criar os vídeos. Uhum. Só que, naturalmente, eles foram para a questão da legislação. E o canal foi tomando corpo, foi crescendo, e o pessoal começou a chamar para palestras, para cursos, né? E isso começou, e eu fazia isso muito por hobby, eu fazia isso por gostar da atividade e por mostrar o que eu estava fazendo, né? Era prazer puro e simples. Aí a Michele, a minha esposa, chegou no momento, Michele o canal cresceu, quem manda, né? A dona, CEO, CFO, dona da porra toda, ela virou para mim e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tá no momento da gente escolher. Ou continua isso de brincadeira, ou a gente profissionaliza isso. Eu falei, ó, eu não consigo profissionalizar, eu só sei falar e eu só sei dar aula. Eu não sei fazer outra coisa. Ela falou, não, deixa comigo. Ela já estudava, ela já trabalhava com questão de contrato por internet, contrato eletrônico e tal. Começou a se especializar nisso e tomou a frente do canal. E aí surgiu a oportunidade, porque a gente tem muito problema, até pelo preconceito com que nós tratamos a nossa atividade, as plataformas, as redes sociais, elas também nos tratam com muita dificuldade. Nós somos Black Label, né? É assunto proibido, assunto dificílimo de ser desenvolvido nas plataformas, com várias censuras. E aí nós criamos a comunidade 357 para criar uma plataforma de streaming nossa, onde a gente pudesse falar com mais tranquilidade, sem ficar criando código, sem ficar botando pano preto nos assuntos que a gente precisa tratar. A gente tem que ter esse cuidado, né? Que nem aqui, estamos aqui e não podemos falar o que... Não pode mostrar, não pode falar. Que a gente queria de verdade. Porque tem toda essa... e a gente precisa desenvolver isso, e é muito importante o que você está fazendo, a gente precisa continuar e precisa reforçar isso para as redes sociais entenderem da importância do tema, entenderem o quanto nós temos empregado, dedicado e destinado de valores para as nossas atividades. Sim. Até a entrada desse governo, armas, munições, clubes, os CRPJs todos, acessórios, vestimenta, tudo, movimentava 8,2 bilhões de reais por ano. Até 22? Até 22. 8,2 bilhões, quase 10 bilhões de reais. E nós nem tangenciamos o que a gente precisava alcançar. Eu lembro que em 2005 a gente teve 84%, né, 64%, 63,87% de votantes contrários à proibição da venda de armas no Brasil. Perfeito. Quer dizer, 2/3 da população votou que queria que continuasse a comercialização. Não quer dizer que esses 2/3 da população vão ser atiradores ou vão comprar armas. Só que eles são favoráveis à venda. Eles não querem que se proíba a venda. Isso representa hoje, conta de padaria, 132 milhões de pessoas.
Se nós alcançássemos 10% desse número, sendo bem realista, 10% desse número seria 13 milhões de atiradores no Brasil. Milhões. Ou 13 milhões de pessoas com armas no Brasil. Somos quantos? Nós temos 1,5 milhão. 1.200 para 1,5. É isso, contando Sinarme e Sigma. Incluindo armas de defesa. Tudo. Então, assim, nós não chegamos a tangenciar o que a gente podia alcançar. E gerávamos um PIB de quase 10 bilhões. Quase 10 bi. Se a gente tivesse continuado e se a gente tivesse mantido a estrutura, eu tenho certeza que a gente alcançaria em 4, 5 anos esses 10 milhões de pessoas. O ruim disso tudo, né, Lara? É por questão ideológica, porque não há outro fundamento. Nenhum. Se proíbe algo que estava em crescimento, que gerava empregos, sustentavam 400 famílias. mil empregos diretos. 400 mil 400 empregos. mil empregos diretos e indiretos nas empresas todas que produzem E acessórios. você tem esse número depois que veio esse atual governo? De quantas lojas foram fechadas e clubes? Nós tivemos 900 CRPJs até agora baixados, entre clubes, lojas. 900. Nós tivemos uma retirada de mais de 95% do investimento estrangeiro. Tá? As empresas que estavam entrando no Brasil, nós passamos a ter em lojas, a pronta entrega, uma série de marcas importadas que a gente só via em catálogo ou só via em prova. Né? A gente tinha isso aí... Essa época estava legal, né? Sensacional, com disputa, com elevação da qualidade da indústria nacional, assustadoramente. Né? Esse investimento foi retirado, né? Ninguém mais se preocupa com o mercado brasileiro, né? Porque a dificuldade que foi criada está tamanha que não está rendendo, não está trazendo resultado. Né? Os caras fazem um investimento, agora está limitada a importação, agora com guerras, né? Fechada a exportação dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Então, a gente teve uma série de questões, por isso que eu digo, nesse momento de maior dificuldade, nunca antes nós passamos por tanta dificuldade no Brasil. A pior fase a gente está vivendo? Pior fase, com certeza, né? E absolutamente indevida. Né? Simplesmente, como você disse, por questão ideológica. Não tem nenhuma justificativa técnica para as mudanças que foram realizadas, não tem nenhuma justificativa legal para toda a repressão que está sendo feita, é simplesmente promessa de campanha e ideologia. E o ruim de tudo é que pega o executivo e o restante acompanha, né? O cidadão lá faz um decreto que tem mais força do que uma lei. Aí vem nosso guardião da Constituição e fala, não... Está tudo ok. Tudo ok, a partir de hoje é válido. E impressionante, Vaguinho, que a gente teve no grupo de trabalho, né? Tive a oportunidade pela Confederação de estar lá no grupo de trabalho, fazendo a apresentação pela Confederação. O Rosca pediu para que eu fizesse. Quando eu fiz a apresentação, tinha como membro dedicado o CNMP. O conselheiro me ligou e falou, Lara, a gente precisa de você aqui. Tá? Não posso te trazer para Brasília, mas a gente gostaria que você viesse pro bono, sem ganhar nada, né? Que você viesse acompanhar as demais reuniões. Nós lutamos para desmistificar. Você foi representando as duas entidades, então? CBTP e o CNMP. E nós lutamos da 6ª à 10ª reuniões, nós lutamos para desmistificar o assunto, porque as ONGs que estavam controlando as reuniões, elas tinham ideias assim, olha, quantas bombas a gente faz com 20 quilos de pólvora, né? Quanto de fuzil está sendo comprado, o PFRCAD mostrou que eram 20 mil, né? A preocupação deles. Uma ideia dessa é ignorância pura ou é até... É ignorância e má-fé. Ignorância porque eles não sabem nada de balística, de armas, nem do esporte. Não tem o trabalho de ir a um clube para conhecer? Não, mas eles querem exatamente aproveitar-se dessa propaganda desarmamentista baseada em desconhecimento, no preconceito, né? Preconceito no sentido de ideia preconcebida, que arma é sinônimo de crime, que arma é sinônimo de bandido, né? Quem tem arma é bandido. Eles trabalham em cima disso para alcançar o que eles querem, que é controle social. É a única coisa. Perfeito. Né? É tomada de liberdade, é impedir que a pessoa tenha a sua autodefesa, né? E controle social. Eles controlam muito mais facilmente uma população desarmada. Todos os governos totalitários da história do mundo começaram com desarmamento. Eles começam atuando com desarmamento. Os mais sangrentos, que mais massacraram a população, eles se baseiam como primeiro ato no desarmamento. Desarmar a população, né? Sim. E aí atacaram justo quem não precisava, porque a gente tem muito poucas pessoas com armas no Sinarme. E temos muito poucas pessoas com muitas armas no Sigma. Os atiradores. São 17 mil pessoas, 17 mil CACs apenas, têm mais de 8 armas registradas. Né? Essas pessoas que foram afetadas.
56 mil pessoas têm mais de 4 armas registradas. E nós temos 290 mil pessoas sem nenhuma arma no Sigma. No Sigma. E temos 300 mil pessoas com apenas uma arma no Sigma. Então, nós temos quase 600 mil pessoas, dos 1 milhão e 200 CACs que tem hoje no Brasil, com uma ou nenhuma arma. Uma ou nenhuma. Essas pessoas foram muito pouco afetadas pelas restrições que foram apresentadas. E essa turma, essa massa já é de 2019 para cá? 19 para cá. Justamente naquele ponto que você falou. O acesso via Polícia Federal é um pouco difícil. Fechado. E não é ilegal, eles optavam pelo caminho. Foram pelo porte de trânsito, foram pela facilidade de aquisição, tirando o CR, né? E foram mal guiados, porque essas pessoas estavam adquirindo armas que eles queriam para tiro recreativo e para defesa pessoal, né? Se o APF tivesse aberto a possibilidade dessas pessoas terem essa arma e mais, poder tirar mais de uma guia de trânsito por mês, essa pessoa com certeza teria ficado na PF. Não precisaria vir para o mundo do tiro esportivo. Não, porque eles falam Perfeito. com todas as letras. Não sou atirador desportivo, não quero competir, minha graça não é essa. A PF já tinha uma resistência muito grande a emitir guia de trânsito, guia de treinamento. Às vezes tinha um treinamento 2, 3 dias, Já o tinha cidadão problema. conseguia só para um dia, não sei qual o problema de conceder para 2, e ultimamente não concedem mais, diz que não há previsão, de acordo com o novo decreto. Isso, que é treinamento só para tiro defensivo e 50 munições. Mas como que eu compro uma arma para me defender? Nunca peguei numa arma. E eu não posso ir treinar. É engraçado você colocar isso, que me lembra 2009, eu estava no GAECO, aqui em Campo Grande, uma turma de novos promotores assumiu e eu fui dar um curso para eles, né, de tiro defensivo. Um dos que passou, seu primo, Daniel Iga, brilhante atirador, pegou e me pediu, falou, Lara, posso levar meu primo? Eu falei, pode. Chega vaguinho lá, eu entreguei um TA-22, 6 polegadas desse tamanho, 4 caixas de munição para você brincar. Eu lembro. 200 munições de 22, deixei um PM contigo, né? Falei, ó, cuida dele aí, ele vai atirar aqui. Eu falei, ó, você aciona assim, faz desse jeito. Você começou a atirar. Eu tive o prazer de te colocar atirando A pela primeira vez que eu atirei foi pelo Lara, foi isso mesmo. Era uma turma do MP lá, Isso. Daniel me levou. Tinha um monte de arma. Ele falou, atira com essa aqui, com esse 22. Hein? Não vai fazer cagada, pelo amor de Deus. Era um calibre, é o calibre de entrada, né? É o calibre ideal para fazer a introdução do júnior, do super júnior, da pessoa que tem receio de atirar, que nunca atirou, né? Tem um estampido menor, tem um recuo muito menor, muito mais controlável e é a arma utilizada para isso. Não à toa, a IPSC regulamentou o acesso de super júniores e júniores pelo ponto 22 LR. Né? E ali eu estou brincando com isso pelo seguinte, naquele dia, para você esquentar o cano e ver como é que era, eu te coloquei 200 munições na mão. Por quê? Vai, foi a pessoa rapidinho, precisa. E vai, no 22 vai o que tiver. Assim, você limitar a pessoa e você tratar uma pessoa que precisa da arma para defesa com 50 munições no ano, não existe. Não existe. Eu fiz uma sugestão, agora as DLEAC se juntaram há 2 semanas e fizeram uma reunião para definir a instrução normativa da Polícia Federal para assumir agora as armas dos CACs. Eu sugeri para que eles constassem ali uma possibilidade de 6 meses de prazo, né, sugerido por mim, de transferência dessas armas do Sigma para o Sinarme, dessas pessoas que não são CACs e nunca foram. Ele não quer ser caçador, ele não quer ser atirador desportivo nem colecionador. Dá a oportunidade desse cara migrar, ficar no Sinarme. Eu entendi a sua intenção. Muitos não estão cumprindo habitualidades. Não vão cumprir e vão perder o CR. Para que não percam o CR, é o próprio armamento, essa janela para que ele migre. Para ele migre, para que ele cidadão entenda. que nunca foi CAC, na verdade. Sim, tá e com a nem quer arma ser. ali. Ele só queria a arma. Ideia E interessantíssima. mais, que eles possibilitassem que essas 50 munições fossem as munições adquiridas que você vai usar para a defesa. Eu estou com a minha aqui, eu uso Federal HST, R$35 cada munição. Essa munição eu não vou treinar, né? Eu dou uns disparos para ver se minha arma funciona, para ver como é que ela se comporta com essa munição, para eu entender como é que é, né? São 20 disparos ali para entender. 2 tirinhos, E né? 2 carregadores, que são os que eu uso de porte. Essa Perfeito. munição entra no cômputo das 50 para defesa. Entendi. E esse cara que tiver ali, que ele tenha mais de uma guia de trânsito de treinamento por mês e que ele possa adquirir as munições no clube ou usar munições recarregadas no clube, não levar para casa, só usar no clube, à vontade. Que elas não entrem no cômputo de 50 anuais. Essa pessoa vai poder treinar, essa pessoa vai poder atirar, vai satisfazer a sua necessidade de ir lá, ter a acuidade, ter o treinamento necessário para a defesa, fazer curso ou não. Se ele quiser só esquentar o cano e dar uns tiros lá, ele vai poder. Brilhante. O pessoal gostou,
Tá? Tenho informação que o pessoal, os delegados, representantes dos estados, né, das delegacias de armas, gostaram e vão tentar implementar isso aí, que vai ser muito bom para a gente. É até um contrassenso, né? Você concede uma arma de fogo, 50 munições por ano, então o cara não vai treinar. Nem o necessário. E aí você está deixando de que aquela pessoa tenha habilidade com a arma, o manuseio, enfim. É algo que eu tenho que comprar, guardar na gaveta, se um dia precisar, eu vou usar. Não vai usar porque você não tem nem segurança o suficiente para o emprego do equipamento. Né? 2003, quando passou a Lei de Armas, 10.826, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. Tem uma entrevista, eu gosto de pôr sempre essa entrevista no ar, em que ele é perguntado sobre a intenção do Estatuto de Desarmamento. E ele fala, a intenção do Estatuto de Desarmamento não é desarmar o bandido. A intenção do Estatuto de Desarmamento é impedir o homicídio acidental, que a pessoa se acidente com a arma em casa. A gente só consegue garantir isso com treinamento, com educação, né? Com manuseio e segurança na utilização do equipamento, que a gente consegue no clube de tiro, atirando, treinando e aprendendo. Né? Não à toa a gente E aí, se eu não dou a guia de treinamento, se eu não deixo comprar arma... Não tem munição. Não tem como... Não resolve. A pessoa ou vai buscar de maneira ilegal, né? Ou não vai ter o equipamento. Ou se tiver e conseguir ter a sorte de ter o equipamento, ele não vai treinar o suficiente. E você falando a palavra ilegal, há quanto tempo, e aí por ideologia mesmo, há uma implicância tão grande com as armas legais e se esquecem que as armas ilegais são as responsáveis pela criminalidade. Você como promotor, eu sei dessa resposta. Quantos júris você já tem na sua vida? 471 plenários em 20 anos como promotor. Eu estudei todos os plenários, não só os meus, que nos meus nenhuma arma ilegal foi utilizada, uma arma legal foi utilizada na prática do homicídio. É isso que eu ia te perguntar. Nesses quase 500 júris... Nenhum. Arma legal? Nenhum. Mais de 3.000 inquéritos de homicídio eu já analisei. Nenhum foi praticado com arma legal. Arma legal sendo entendida, registrada em nome da pessoa que matou o outro. Perfeito. Tá? Nenhum. Aí podia ser coincidência. Pô, o Lara gosta de arma, o Lara é atirador. Só com ele que aconteceu isso. Eu ampliei a pesquisa. Aqui nós já estamos há 12 anos no Mato Grosso do Sul com processos digitais. Né? Eu ampliei essa pesquisa para todos os homicídios praticados nos últimos 8 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nenhum foi praticado com arma legal. Todos com armas ilegais. Quantos anos? Os últimos 8 anos. Tá? Em todas as comarcas? Todos, o estado de Mato Grosso do Sul como um todo. Né? Nós que fazemos fronteira com a Bolívia, nós que fazemos fronteira com o Paraguai, temos divisa com Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. É um estado bem sui generis, nenhum. Caramba. E aí eu converso com juízes e promotores do Brasil todo, né? E eles não se lembram, com muito mais tempo de carreira que eu, 30, 35 anos, eles não se lembram de ter visto um júri com uma arma legal. E aí eu ampliei a pesquisa, e ela foi escolhida pelo Prêmio Novari, não foi para a final, porque eu não compilei ainda todos os dados. Né? Que massa! Eu ampliei para todos os estados da federação, a gente está trazendo, nem todos usam o SAGE, então a gente tem uma certa dificuldade na comunicação aí dos bancos de dados, mas a gente vai compilar agora em 2025 e eu tenho quase certeza que nós vamos ter, se não um zero absoluto, um número muito pequeno de armas legais utilizadas no crime de homicídio. Na hora que você tiver esses números, vai ser importantíssimo para a gente. E até porque o cara que tem uma arma legal, se ele chega a precisar, se ele precisa atirar alguém, ele está agindo em legítima defesa. Ele não vai nem a júri, não é isso? Não vai. Pode até acontecer. Mas eu já arquivei muitos inquéritos policiais de utilização de arma em legítima defesa. Né? Arquivo constantemente a utilização da arma em estrito cumprimento do dever legal por parte das forças de segurança. Né? E nesses casos, inclusive, eu recomendo a concessão de ato de bravura, né? E promoção, registro o elogio em ficha funcional do policial, né? E recomendo o ato de bravura, que reconhecido faz com que ele tenha uma promoção imediata, exatamente porque, com a quantidade de treinamento que eles têm, que você sabe, não é a suficiente. Com a quantidade de munição que eles têm disponíveis para treinamento, que também não é a suficiente. Eles ainda conseguem agir, nos defender e nos proteger, né? E é importante que a gente destaque, a atuação policial na segurança pública nada tem a ver com o cidadão ter a arma de fogo para sua defesa pessoal. E a turma quer misturar esses conceitos. Querem negar o acesso à arma de fogo, dizendo que isso não tem reflexo positivo na segurança pública. Primeiro que tem a utilização do equipamento. É lógico o cidadão estando armado, ele tem um efeito que é o efeito auréola. O fato da pessoa
ter a condição de estar armada faz com que o vagabundo tenha receio de estar enfrentando e poder trombar com uma pessoa Pense armada. 2 vezes, né? Então, já cria um efeito de proteção além da pessoa que está armada. Mas, mais que isso, a gente não atrapalha em nada a segurança pública. A gente não vai fazer segurança pública nem sobrepor a necessidade da segurança pública. Qualquer pessoa que precise empregar arma de fogo, ela já está sendo vítima de um crime. Sim. De um crime tentado. Tentou-se roubar a pessoa, ela se valeu da arma para se defender. Tentou-se matar essa pessoa, ela se valeu da arma para tentar se defender. Né? Tentou-se subtrair um bem dela, é isso. Ela já está sendo vítima de crime. A segurança pública já falhou quando ela precisou usar o armamento. E não é onipresente, né? Não Nem tem tá como ali. ser. Pois Nem é. tem como ser. Um 90 mais eficiente no mundo, que demora 10 minutos. Em 10 minutos, quantos tiros um bandido dá? Já foi. Né? Não tem o que fazer. Então, assim, se confunde os assuntos e a gente confunde demais a questão. Né? Porque a gente fica muito preocupado com a arma registrada. Né? O maior pesquisador de legislação de arma do mundo, o John Lott Jr., tive com ele agora mais uma vez na Shot Fair esse ano, tive a oportunidade de sentar com ele, conversar um pouco com ele, né? Ainda nem postei essa entrevista. De onde ele é americano? É um americano, um economista americano e é o maior pesquisador. Economista. Ele calcula E fala de tudo, armas. Fala de arma, da legislação de arma e o efeito dela, não só na segunda emenda, mas na primeira emenda. Né? Perfeito. O americano fala que a segunda emenda existe para garantir a primeira. Né? A segunda emenda, o acesso às armas, a primeira, a liberdade de expressão. E a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Né? Lá, primeira e segunda, liberdade de expressão, direito às armas. Aqui, acho que são os princípios estão mais sendo atacados hoje. Os mais atacados. E ele fala, e é um assunto assim até polêmico da gente entrar aqui no Brasil, que a gente está muito distante disso. Ele fala, não tem sentido o registro da arma de fogo. O custo para registrar e a burocracia envolvida, o tempo de serviço dispendido pela polícia para fazer esse procedimento burocrático, não soluciona crimes. E aí eu digo, com a minha pesquisa eu comprovo isso. Se não está se usando armas legais na prática de delitos, o que faz diferença a arma estar registrada ou não? Perfeito. Porque já está ilegal e sendo usada por bandido. Mas mais que isso, de cada 100 homicídios no Brasil, 9 têm autoria desvendada. 3 vão a julgamento e apenas 2 levam a condenação. De 10, de cada apenas 100, 2. 100, De cada 100. De cada 100 homicídios, 9 têm autoria desvendada. Se a gente tivesse o uso da 2%. arma legal... 2% condenado. Se a gente tivesse a arma legal sendo utilizada, o índice de solução seria muito maior. Eu usei a minha arma que está registrada, A arma tem um CPF a arma está lá, lá, eu bato na casa do cara e falo, amigo, Perfeito. tua arma que matou o cara ali. Perfeito. Estaria solucionado. Nós não solucionamos crimes, porque não é o registro da arma que faz isso. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Não resolve. Ele fala Registrar arma não qual resolve. o custo para o Estado, e a gente está vendo agora na tentativa de migração das armas dos CACs do Exército para a Polícia Federal. Fala lá do PF-RECAD, é importante isso. 99,65% das armas foram recadastradas. PF-RECAD, eu ouvi no Ministério da Justiça, eu ouvi do Secretário Nacional de Segurança Pública, nós estamos atrás dos fuzis. PF-RECAD, né, para quem não sabe, o governo mandou todos os CACs a partir do Bolsonaro lá de 2019, sem qualquer justificativa, fazer o corte que eles fizeram, né? Maio de 2019, que é o primeiro decreto do Bolsonaro. Mandou ir na PF levar a arma para a PF conferir se a arma realmente estava na posse do CAC ou não. As armas restritas, todas apresentadas fisicamente na PF e todas as armas, mesmo as permitidas, recadastradas. Que falavam que nossas armas estavam com crime organizado. Estavam fomentando o crime organizado. Quantas armas foram apresentadas? Percentual. 99,65% das armas foram apresentadas. Mas 6 mil armas permitidas foram registradas a mais. E 5.900 armas restritas não foram apresentadas. O número é muito próximo do que me leva a crer que no primeiro mês do PF-RECAD, quando não havia o filtro, pessoas cadastraram armas restritas como permitidas. Entendi. E o número ficou muito próximo. Ficou próximo mesmo. Mas 99,65% de 1 milhão de armas que foram reapresentadas, recadastradas, mostra um universo absurdamente esmagador de armas apresentadas. Então, caiu por terra a narrativa e eles enterraram o PF-RECAD. Isso foi legal, né? Esqueceram. Fizeram o decreto logo em seguida. Porque, mais uma vez, foi tiro no pé. Né? Eles queriam pegar as armas e eles queriam... Eles falaram, eu estou atrás de fuzis. Eu falei, são 20 mil fuzis. São 14 mil T4 da Taurus e são 6 mil importados. Eu tinha esse número, a Taurus não fornece, mas eu tinha esse número. Uhum. Eles buscaram, todas as armas restritas, foram 54 mil armas, mas aí você tem revólver,
44 Magnum, 454 Cazul, .500 SW Magnum. E você lembra bem nessa época, quem tinha fuzil recebeu uma visita do Exército. Nós tivemos, e eu contei, em 2022, no segundo semestre, nós tivemos 2 visitas de restritas. Foi? No segundo semestre, no Mato Grosso do Sul. A 9ª RM teve a Operação Tempestade e a Operação Furacão. Só para buscar e fotografar as armas. Na segunda visita, o pessoal chegou para mim e falou, doutor, só usa R. Eles não queriam outra coisa. Só pega os R, Só não pega as outras aí. armas. Bateram foto, foram embora. Porque estavam com risco disso aí. E eu sugeri, falei, gente, ao invés de vocês fazerem esse movimento do PF-RECAD que vocês estão fazendo, dificultando e sem porte de trânsito. A gente ia para a delegacia com todas as armas restritas, sem poder se proteger. Perfeito. Falei, se vocês colocarem o pessoal para ir na casa dessas pessoas, são 20 mil visitas. Ao invés de vocês movimentarem 1 milhão de pessoas, vocês fazem 20 mil visitas. E eles chegaram no número de 20 mil fuzis. Houve uma publicação do Correio Brasiliense em que eles pesquisaram quantas armas... Eles queriam saber quantos fuzis tinham no Brasil. Primeiro que não são fuzis, são carabinas. Né? O T4, carabina. Tecnicamente, é carabina. Mas, no mesmo campo do Sigma, registra rifle, fuzil, carabina e espingarda. Entra até o 22, não entra? Todos entraram. Todos entraram. E eles tiveram 470 mil armas. E saiu a notícia, tem 470 mil fuzis no Brasil. E não tem. Eu falei, gente, são 20 mil. O que vocês estão querendo? Primeiro, é carabina. E segundo, são 20 mil. Final do PF-RECAD, 20 mil fuzis. Que era o que eles queriam. E eles ignoraram o PF. Larga pra lá, né? Foi um tiro no pé, deixa pra lá. Falando um pouquinho de legislação. A gente, todo dia, há mudança. Tivemos recentemente um PDL, que foi, por acordo, passou pela Câmara dos Deputados. Era para ser votado no Senado. Enfim, não foi votado, com a promessa do atual governo de que seria publicado um novo decreto. Em uma semana. Em uma semana, isso já tem... 2 meses. 2 meses, né? Confiamos de novo e, infelizmente, até agora... Nada. E é um decreto de suma importância que diz respeito ao fechamento ou não de clubes a partir de janeiro. Do Brasil. Você tem alguma notícia atual sobre isso? Foi apresentado nessa terça-feira a última proposta, né, por parte de parlamentares que entendem do assunto, de modificação da proposta do governo, que era para derrubar a regra dos 1.000 metros de clubes. Eles aceitaram derrubar para os clubes atuais e não para novos clubes, o que não fazia sentido. Chegou-se a um meio termo que é os clubes funcionarem durante a semana das 18 às 22 horas, o que é muito difícil. Tá? Só no período da noite. Vão estabelecer esse horário, então? Esse horário é a proposta do governo. O que nós pedimos? Das 8 às 22 todos os dias. É só isso que está esperando resolver. Vai autorizar por 1 ano a transferência das armas. Então, se você quiser mandar alguma arma para a coleção, vai poder. Se você quiser movimentar alguma arma para caça, vai poder. Isso durante 1 ano, até dezembro de 2025. Isso é ótimo. Vai liberar tiro de pressão sem o CR, porque não é arma de fogo. Isso é um absurdo, né? Atrapalhou demais os nossos atletas olímpicos, e a possibilidade de modificação das habitualidades. As habitualidades geraram uma complicação muito grande, porque quem tem mais armas, tem mais calibres, ficou mais dificultada a sua condição de cumprimento das regras para níveis. A mudança vai ser manutenção das 8 habitualidades nível 1, 12 habitualidades nível 2 e 16 habitualidades nível 3. Certo. Por pessoa, não mais por calibre. Vamos esperar que saia o quanto antes, né? Deve sair na próxima semana, mais tardar na outra, agora ainda em novembro. Tá? Vai sair a instrução normativa da PF concomitante a isso, que dá transferência, da responsabilidade, com a possibilidade da PF não assumir nesse momento. A PF não conseguiu desenvolver o Sinarme 3 módulo CAC, que estava prometido. A PF vai ter que trabalhar com o SIGCORP e o SIGCORP não está funcionando como a PF gostaria. A PF não está querendo assumir essa responsabilidade nesse momento, porque não houve investimento e foi implementada a contratação de 670 digitadores para ajudar no serviço. Lembrando que são 6 mil militares que fazem essa função no Exército. Cai para 600. E 70 digitadores terceirizados que vão ter acesso a dados super sensíveis nossos. Super sensíveis. Vencia na quinta-feira da semana retrasada a aplicação da verba para essa contratação e isso não foi nem empenhado. Então não tem previsão de fazer, tanto que o ministro da Justiça veio dizer que não tem investimento e não tem pessoal para assumir agora. Legal. Eu, como gestor da federação, a gente
tenta fazer o máximo possível para promover, fomentar o tiro, mas é muito importante ouvir de pessoas com o seu gabarito, com a sua importância, opiniões externas à federação. O que pode ser melhorado, o que a gente pode corrigir? Eu gostaria muito de ouvir isso de você. Talvez a federação possa ir por caminhos que ainda não está indo. Eu notei, né, eu estou há algum tempo já federado e confederado, eu notei que houve um ganho de qualidade muito grande exatamente no momento em que a gente está passando a maior dificuldade. A sua gestão conseguiu estimular a participação, conseguiu incluir novos clubes, conseguiu implementar novas etapas, e eu não estou falando só do IPSC, estou falando de todas as modalidades, uma vez que estamos abarcando tiro prático e tiro esportivo. E tem estimulado novos participantes. Está havendo uma renovação e a gente precisa dessa renovação. A gente precisa reconhecer e agradecer toda a participação dos antigos, né, que tem muita experiência, que tem muito a somar e que precisam continuar participando. Sim. A coisa mais bacana que eu acho é ver o Jonão atirando. Né? O Jonão fica o avô, o filho e o neto competindo, né? O que Jonão, é muito bacana. Prova de Anastácio, fevereiro, não, março, abril, não lembro. Falei, Marcelão, que é o filho, precisamos fazer uma homenagem pro seu avô, cara. A federação vai fazer uma prova em homenagem ao Jonão. Coisa mais linda, foi muito bacana por dar um reconhecimento em vida. Né? Perfeito. As pessoas às vezes se lembram, hoje a gente está muito saudosista e sentindo a falta absurdamente de dois baluartes do tiro do Sul Mato Grossense. Né? Um está ali com o troféu, né? O Watanabe e o Barba. Né? Nós temos ainda o ex-presidente do Clube de Campo Grande. Vandeco, que é assim... Eram 3 pilares, né? Três pilares do tiro e que a gente... Lógico, por não saber, eles estavam muito novos, não era para eles terem ido daquela forma, mas na efemeridade da vida foram, e a gente não teve a oportunidade de, além de um abraço, além do reconhecimento, além de um agradecimento de todos os ensinamentos que eles sempre nos deram, a gente não teve a oportunidade de fazer uma homenagem em vida. Né? E o que vocês fizeram para o Jonão foi um negócio assim sensacional, fora do padrão. Ele ficou totalmente envaidecido, ele ficou totalmente realizado, de ter sido reconhecido, e as pessoas tiveram a oportunidade de demonstrar para ele esse agradecimento em vida. Né? Ele que comprou o terreno do clube de tiro de Três Lagoas. É mesmo? Ele que pagou Não $4 mil sabia. à época, ele adiantou o dinheiro para a criação do clube. Tá? Então, ele, assim, ele é um cara que começou, é o precursor. As 3 gerações atirando, né? E as 3 gerações atirando. Então, eu te digo assim, o que eu tenho para dizer, continue. Tá? O que eu posso te pedir, continue. Continue com essa força, continue com essa disposição, continue indo você fazer, porque você vai dar curso de PSC, você vai ensinar o pessoal do PSC, você como representante, instrutor do Esperandil, você continua com os cursos de tiro de combate aqui, né? Num momento que está completamente dificultada a atuação, continue fazendo, continue com essa disposição que você está tendo, né? Porque está sendo um divisor de águas aqui no Mato Grosso do Sul e para a nossa realidade. Obrigado. Que é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Como começar? O que o tiro traz para a gente? Eu sou testemunha. O tiro ele tem um poder de formar, mas também de transformar a vida das pessoas. Eu vi muitos amigos, depressivos ou não, N problemas, e o tiro mudou a vida dessas pessoas de uma maneira assim fantástica. Te faz ficar mais motivado fisicamente, a melhorar cada dia mais um pouquinho. É interessante. Nós, como competidores, por exemplo, a gente já está na mesma divisão faz tempo, né? Competimos em Production Optics, hoje estamos na Carabina, e eu nunca quis que o Lara perdesse. Pelo contrário, a gente quer que o Lara seja o melhor possível. E é o único esporte, eu já fiz outros esportes, já andei de kart, já fui judoca. Eu vejo você fazendo alguma coisa errada ou vice-versa. Vaguinho, não é assim, cara. Tenta aquele outro caminho, que você vai ser 2, 3 segundos mais rápido. A gente quer que o colega ganhe porque ele foi bem, não por algo que ele deixou passar ou ele errou. O tiro é um esporte diferenciado porque os competidores, as pessoas que estão disputando entre si, elas não querem o mal do outro. Eles não querem que falhe a arma, não querem que o cara erre um tiro. Ele quer que o cara vá o melhor. E o tiro é um esporte que você tem que fazer o seu melhor.
pouco importa o que o outro está fazendo. Você dando o seu melhor, você tem melhor resultado, você tem uma performance suficiente e pode ser o bastante para você ganhar, independente do que o outro for fazer. Né? Você não depende do outro, você não precisa ficar medindo o outro. É lógico que a gente usa um de coelho, o cara fez um briefing ali diferente, você pega ali o caminho que ele vai fazer, mas ninguém quer o mal do outro, torce contra o outro. Você pega o Super Squad no brasileiro, os caras estão se ajudando. Estão se ajudando. Você tem a sorte de pegar um campeão no seu squad, o cara tá te corrigindo. O cara quebra a concentração dele para te dar uma moral, para te dar uma ajuda. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui. O Tim Lara, que eu brinco, né? Eu e minha esposa tirando, a gente já teve uma situação em que ela, com o tênis que ela utiliza para competir... A história do tênis. O tênis que ela utiliza para competir, o calor estava escaldante lá em Três Lagoas e arrancou a sola. Soltou a sola do tênis, Nike top, arrancou a sola. E ela ficou assim, pô, como é que eu vou fazer? Não tinha um tênis, não tinha nada. O Vaguinho, deixa eu explicar para vocês. O Vaguinho tirou o tênis do pé, não é que o pé dele é pequeno, o pé da Michelle é que é grande. Tá? Os dois calçam 38, 39. Grandão pra caramba, 38. Ele tirou o tênis do pé dele e passou para a Michelle terminar a prova. Nós entregamos a nossa munição para o colega que está atirando, que teve dificuldade, teve um DQ, teve uma dificuldade com a munição, está tendo algum problema. A gente entrega a nossa arma para o colega competir e o cara te ganha com a arma sua. Com a sua arma. E você não vai ter problema com isso. Você vai ficar satisfeito de ter podido ajudar o cara. O tiro tem esse diferencial. Né? Em todas as modalidades, a gente quer fazer o nosso melhor e quer ver o outro ir bem. Não só para te estimular a ir bem, mas porque você pode ajudar. Né? Eu não vi nenhum esporte ainda que a pessoa vai lá, te dá dica, te ajuda, te chama do lado, te dá uma moral, o equipamento, né? Te cede o equipamento, te empresta. E assim, estou levando ao extremo que o Vaguinho deu o tênis para a Michelle e falou, termina a prova. Né? É coisa que a gente não vê em outros esportes, a gente não vê em outras situações. O tiro é um esporte família, o tiro é o segundo esporte mais seguro do mundo, só perde para a natação, né? Mais seguro que o golfe, é mais seguro que esportes que a gente fala, cara, não tem como o cara se machucar. Eu nunca vi um acidente. Não tem, a gente tem um caso em 2019 que teve um acidente de uma arma que caiu e efetuou um disparo. 2019 nos Estados Unidos. Até hoje a fabricante está investigando o que aconteceu, porque ela não sabe o que aconteceu com aquela arma para ter disparado daquela maneira. Nós temos todas as regras de segurança, nós temos condição de estar com o esporte sendo assistido ao vivo. Né? As regras de segurança são para a segurança de todos os participantes e dos espectadores. Hoje nós temos transmissão ao vivo. Só não pode ser pelo YouTube, infelizmente, porque em razão de ataques. Disparo real transmitido online, eles derrubam a transmissão. Porque eles foram responsabilizados por uma transmissão que aquele de um nosso ataque. Brasileiro, acho que era pelo YouTube a transmissão. Mas eles conseguiram uma autorização especial. Depois disso, teve o ataque. Entendi. E aí eles barraram e agora a gente usa um site específico. Entendi. Para fazer a transmissão. Mas já estamos conseguindo fazer transmissão. As pessoas estão vendo o retorno em investimento, mesmo com o mercado fechado. Qual a ideia boa aí para a federação, né? A gente fazer a transmissão, bota um link dedicado. As finais nossas, 2 finais de semana, mais de 1.000 atletas passaram aqui pelo clube. É coisa assim, a gente precisa continuar estimulando. O viciado na pólvora queimada, né, no cheiro de pólvora, ele não vai parar. A gente vai seguir se tiver que ir para o estilingue, se tiver que ir para o arco e flecha, o que for. Mas nós estamos mostrando o que você colocou, a resiliência. Nós estamos mostrando que nós não vamos parar, os atiradores não vão parar, se são 20, se são 50 mil, se são quantos forem, né? E mais, a gente precisa continuar abrindo as portas, a gente precisa continuar renovando. Teve um partido que falou, nós só vamos autorizar atirador olímpico. Ninguém nasce atirador olímpico. O cara começa no tiro recreativo, depois ele passa para o tiro de precisão, depois ele se aprimora, depois ele faz cursos, depois ele começa... Não tem, ninguém começa olímpico, ninguém começa disputando a Champions League. Todos os jogadores começam no campinho de várzea, no campinho do clube, no campinho da escola e vão tomando gosto e alguns vão sendo selecionados. Né? Nós tivemos medalha do paraense na Olimpíada de Antuérpia de 1920 com armas emprestadas, porque as nossas foram subtraídas na viagem de navio, e nós viemos a ter, depois Felipe Wu, depois nós viemos a ter o menino do tiro de prato lá, o Guilherme lá do Paraná. Né? Olha o lapso que nós tivemos. Para quem não sabe, a primeira medalha olímpica de todos os esportes do Brasil... A primeira de ouro foi do Brasil, do Guilherme Paraense. Que o Lara falou. No sábado nós tivemos 2 medalhas de prata, a equipe ganhou 2 medalhas de prata.
né? E o primeiro ouro brasileiro olímpico. Este ano nós trouxemos o Felipe Vu. A federação, eu quis, este ano, investir na capacitação técnica. Então, trouxe os melhores do Brasil. E começamos com o medalhista olímpico, que foi o Felipe Vu. Deu um curso aqui para a turma sensacional. É um monstro, ele e a esposa. A esposa tira muito melhor que ele, brincadeira. E Felipe. ela também é atleta olímpica, você sabia? Sim, ela eu tira não sabia muito melhor disso. que ele. Era a única. Agora ele. tivemos outras mulheres, mas ela até então era a única mulher a participar. Trouxeram o Joãozinho, que é professor meu e da Michele, né? Que a gente também é afiliado lá em São Paulo. Luiz Camargo. Camargo, o Neumar é um monstro. Monstro, né? Vai para Três Lagoas dar um curso para a gente. Particular. Olha, você quer ganhar de mim, né, bicho? Não, eu preciso tentar, né? Te apertar um pouco. Mas os 2 cursos que você trouxe eu não consegui participar. Né? Inscrito não consegui vir, estou falando, a Esse agenda ano tá complicada. Trouxemos um cara chamado Edgar Neto. O cara é campeão mundial 2023 de WRABF. E isso que nos falta. Por exemplo, nós temos aqui no estado o cara que é campeão pan-americano e é tetracampeão brasileiro. Ninguém sabe. Esse é um ponto que a federação está disposta a corrigir. E uma preocupação minha muito grande. Nós temos que estimular nossos filhos, nossos amigos, para que o tiro possa crescer cada vez mais. Se depender da narrativa atual, o cara... O último lugar que ele vai é no tiro. Quer chegar perto. E depende de nós levarmos essa turma, levarmos os filhos... sair de YouTube dessas porcarias. Então, a gente se escondeu demais, a gente tinha muito preconceito, nós mesmos tínhamos preconceito da divulgação por questão de segurança, por questões quaisquer. A abertura é criticada porque tem muita gente falando bobagem. Gente, o mercado vai se autorregular. Sim. O mercado vai selecionar quem é bom, quem é ruim, quem está falando bobagem, quem não está. O que a gente não pode é impedir as pessoas de falarem. Sim, né? perfeito. A liberdade de expressão. Cara, tem cara dando curso lá, eu tenho um amigo instrutor que fala assim, mas o ticket dele é muito baixo. Eu falo, cara, graças a Deus que ele está dando curso. Você vai dar curso por esse preço? Não. Deixa o cara fazer o curso para aprender o que não fazer, depois ele vai pagar o seu ticket no valor que você precisa para aprender o correto. A gente não precisa se preocupar com isso. O mercado se regula. Mas o importante é a gente mostrar a importância das nossas atividades. Né? São atividades lúdicas, são atividades que desenvolvem a concentração, que desenvolvem responsabilidade, que desenvolvem coordenação motora, que garantem a participação de pessoas que estão voando, como pessoas que não têm mobilidade muito grande, mas que superam a falta de mobilidade com uma precisão gigantesca. Né? Eu tive a oportunidade de rangear agora o Jonão, que está dificilmente se mexendo, e ele fez uma prova inteira de alfa. É mesmo? Ele não fez um Charlie na prova em Três Lagoas. Eu não sei o que é isso, né? Não, eu não sei o que é fazer uma prova sem penalidade. Né? Ele fez uma prova inteira só alfa. Muitos de uma obreia. Então, assim... João Senna está com quase 80. Tivemos uma prova agora em Anastácio. Eu queria ter filmado. Eu estava numa pista rangeando a maior. O velho saiu de lá e veio correndo. Eu fiquei preocupado dele cair. Que cair, que nada. Dando nó na molecada. 80 anos. O tiro tem disso. A pessoa se sente motivada, inspirada. E não só essa parte física que você falou. Nós aprendemos no tiro camaradagem, lealdade, cordialidade e ser bom com as pessoas. Então, nós estamos vivendo, mais uma vez, além de todos os escândalos que estão acontecendo no futebol, de aposta e outras coisas, manipulações de resultado, nós estamos vivendo, mais uma vez, um monte de absurdos, de ataques, de brigas de torcida e tal. Quando que você vai pensar que numa prova de tiro vai ter uma briga? Uma briga de torcida, uma confusão? Não tem. É um ambiente altamente saudável, com pessoas que se conhecem, que se respeitam. Mesmo disputando entre si, não tem animosidade. Que a gente traz às famílias, um ambiente absurdamente familiar. Né? O podcast das meninas ficou claro. Elas já falaram. Tem que trazer mais mulheres. 10% do meu público no canal, né, são de feminino. Meninas. Que massa. É feminino, mas eu queria que fosse 50%. Né? Eu queria que elas estivessem participando mais, eu queria que elas estivessem competindo mais. Mais atletas, mais pessoas capacitadas. Quando a gente pensa na defesa, né, o principal do IPSC para mim é simular a atividade real e eu atiro com a arma que eu porto. Perfeito. Né? Para me dar mais acuidade e mais conhecimento do que fazer e como fazer. Comungo desse mesmo entendimento. Quando a gente pensa nisso, e eu fiz uma pesquisa esses dias no canal, além de você, quem que atira na sua casa? Se você cair, quem que tem condição de agir?
Você precisa ter a sua companheira, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa, também com conhecimento, que não seja atleta, mas que ele saiba se virar se ele precisar. Se virar se precisar. Perfeito. Que ele saiba, pelo menos, o que não fazer se ele tiver com o equipamento na mão. Né? E trazer essas pessoas para tirarem. Né? Trazer essas pessoas. Abre um slot de compra, né? Te dá muito mais tranquilidade para fazer atividade, você não fica preocupado de estar deixando a esposa, o marido sozinho em casa. Ele está junto, está vendo o que você está fazendo, está participando com você, está fazendo uma atividade em conjunto, mais uma atividade em conjunto. Né? E a gente tem como rapidamente, e aí, se você quiser uma sugestão, a campanha que a Michelle lançou no passado na Shot Fair, né? Se a federação encampasse de traga o seu marido, traga a sua esposa. A gente dobra o número de participantes só com essa medida. Só com essa medida, a gente dobra o número de participantes. Né? A gente tem mais uma pessoa... Quem trouxer o companheiro não paga a anuidade. Pronto. Interessante. A gente traz o pessoal, estimula a movimentação, estimula a participação, faz com que mais mulheres... Você sabe que na federação mulher não paga anuidade, né? Já não paga anuidade, tem desconto na participação. Se trouxer o marido não paga. Gostei. Pronto. Vamos adotar. Lara, estamos chegando ao final do nosso episódio. Fico muito feliz você ter aceitado o nosso convite. O nosso bate-papo foi extremamente técnico. Você é um cara que entende muito de legislação. Eu sou seu amigo já há muito tempo, tenho uma admiração muito grande por você. Você é um grande defensor da nossa pauta hoje. Para mim, o maior defensor da nossa pauta hoje. Então, para a Tira MS, a sua presença aqui representa muita coisa e que o nosso bate-papo possa inspirar outras pessoas, esclarecer dúvidas, e as portas estarão sempre abertas. Meu irmão, eu só tenho a agradecer, não foi convite, foi convocação, você sabe o que você precisar. Eu sempre rangeei para a federação, nunca cobrei taxa da federação, sempre fiz do coração, porque eu gosto de rangear e porque eu gosto de participar. Eu sei dos custos, eu sei das dificuldades, eu sei de como a gente trabalha com as contas para fazer bater, então eu faço questão de trabalhar para a federação no que eu puder ajudar graciosamente, e faço isso sempre e vou continuar fazendo. Eu tenho um prazer enorme de vê-lo fazendo o trabalho que você está fazendo, porque eu sei o quanto você representa para o tiro de Mato Grosso do Sul, né? O quanto você se dedica para o tiro de Mato Grosso do Sul e sempre se dedicou, não só como RO, como auxiliar quando você estava em outros cargos na federação, mas estimulando a participação de novos atletas. Né? Você foi em vários clubes, você visitou várias cidades, você mostrou o IPSC e convidou essas pessoas a estarem participando do IPSC, e agora está fazendo um brilhante trabalho aqui como presidente. Eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição sempre que você precisar, e convocação, não é convite, não precisa se preocupar, e foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigado, meu irmão. Valeu. Joia.